do Semanário Expresso. À volta desta mesa estão vários fiscalistas e especialistas no sistema fiscal. Vamos naturalmente debater o sistema fiscal português numa semana em que o Presidente da República juntou também vários especialistas no Palácio de Belém para se poder começar a analisar este caso. Professor Xavier Duarte, como estreante nestes fóruns, eu começava por lhe perguntar, até porque também esteve presente nesse encontro e eu também estive, perguntar sobre duas ideias uma que foi razoavelmente consensual, é que afinal a evasão fiscal em Portugal não terá a dimensão que lhe é atribuída quase diariamente na comunicação social, e a segunda foi uma ideia que defendeu interessante, que o sistema fiscal hoje já não serve para ser utilizado como redistribuição de rendimentos. Exatamente. Houve um certo consenso nessa reunião, em que estavam cerca de 40 pessoas das mais diversas tendências e de formações diferentes, aliás, economistas, juristas, alguns ministros das Finanças, entre os quais cinco ministros das Finanças, entre os quais um dos primeiros dos meus governos provisórios, o primeiro governo provisório, o Dr. Henrique Medina Carreira, e de facto houve várias pessoas, entre elas, insuspeitamente, o anterior ministro das Finanças, Pina Moura, que também disse que considerava que os valores que se atribuíam à evasão fiscal eram largamente exagerados e que a evasão fiscal não seria eventualmente tão grande como se pinta, não será o horror ou Mas não é péssimo reconhecer surpreendente. Não, o que se deve reconhecer é que não há. Não é uma coisa que não se deve isso dizer. serve para reconhecer, a meu ver, o seguinte, que não se deve admitir que a luta contra a evasão fiscal é essencial, por exemplo, na diminuição do déficit. Ela pode ser, quem entender isso, pode dar um bom alibi para não controlar a despesa. Houve um grande consenso também, não sei se reparou, nessa reunião, de que o que interessa para efeitos de medir a pressão fiscal é o nível da despesa e não o nível dos impostos. Reparou nisso? Isso foi aceito por todos os economistas que disseram que o nosso rácio fiscal, no fundo, é de 45% do PIB e não dos 35%, porque a despesa dá origem a impostos atuais ou impostos futuros. Por isso, o que me parece importante nisso de dizer-se que a evasão fiscal não é tão grande como se pensa, é tornar realista a luta contra a evasão. A luta contra a evasão é essencial, porque moraliza o sistema e permite que ela não se torne endémica. Mas não é dela que temos de esperar a grande redução do déficit. Porque a luta contra a evasão é uma luta lenta. E, por outro lado, Portugal já tem um nível de fiscalidade de 35%. Se a administração fiscal fosse tão má, de facto não se conseguia 35% ou 36% do PIB. A Einaudi, falando nos anos 30, a Itália, dizia que se cumprisse estritamente a lei fiscal, a pressão fiscal na Itália era de 110%. Isto é, absorvia-se o rendimento completo. Portanto, há um nível quase que fisiológico da evasão fiscal. Agora, isso não serve para desvalorizar e para dar os tais maus sinais, dizer não é importante lutar contra a evasão. É muito importante. Mas é muito importante lutar, porque da evasão fiscal resulta uma errada distribuição da carga fiscal e resulta uma desmoralização. Por outro lado, dos contribuintes. Por outro lado, a meu ver, também há que entrar em linha de conta com os níveis de cumprimento da lei em geral em Portugal. O que faz que a evasão fiscal seja elevada, se é ou não, a qualificação interessa pouco, é o mesmo que faz com que se estacione em dupla fila, que se estacione em cima do passeio, que as taxas de cumprimentos das leis sejam muito, muito elevadas. Seria milagre que num país em que grande parte das leis são evadidas, as leis fiscais não o fossem. Parece-me que isto é bastante evidente. Aqui mas isso não resulta também da complexidade do sistema? Resulta certamente da complexidade do sistema, mas resulta da complexidade do sistema e eu julgo que uma via importante para combater a evasão é simplificar o sistema. Para simplificar o sistema são menos programas de fiscalização que a administração fiscal tem de efetuar. A segunda ideia que quis deixar foi que julgo que neste momento, de facto, as ideias que recolhemos, sobretudo nós, eu e o Dr. Medina Carreira, os mais velhos, os mais jovens, também recolheram isso em parte. A ideia de que o sistema fiscal deve servir para a distribuição de rendimento é uma ideia que eu hoje reputo muito difícil de executar. Muito difícil de executar num sistema de economia aberta com liberdade de circulação de capitais. O que se está a verificar por toda a parte é que o peso da fiscalidade se está a transferir para o rendimento do trabalho. Isso que nós atribuímos e que tanto lamentamos na situação fiscal portuguesa é igual em todos os outros países.
poderá ser entre nós uma questão de grau, mas estudos da CE têm mostrado que tem havido uma deslocação da carga fiscal do capital para o trabalho e tem sobrecarregado o trabalho. A taxa implícita de tributação do trabalho na Europa comunitária já ultrapassa os 50%. E tem havido uma diminuição das taxas implícitas de tributação do capital. Isso é fruto da liberdade de circulação de capitais, da atuação de paraísos fiscais, etc. E por isso os impostos indiretos tornam-se menos injustos. Por isso os impostos indiretos, a meu ver, tornam-se menos injustos e não devemos ter receio da tributação indireta. Não devemos ter receio da tributação direta, que é, aliás, a grande garantia de que um sistema fiscal vendoso. O que é que chama a tributação indireta para as o pessoas IVA, em casa? o IVA, fundamentalmente, alguns impostos especiais, mas com muito menos importância, mas o IVA e a gama de impostos ecológicos que estão aí, que também vão ser impostos indiretos, os impostos sobre a energia, etc. Não é só para ser. Eu julgo que não devemos ter receio disso e que, embora essa tributação seja mais uniforme e, portanto, menos apta a distribuir o rendimento, no fundo ela acaba por ser mais justa. O exemplo que dei nessa minha intervenção que tivemos a ocasião de fazer todos no tal colóquio de que falou, no tal seminário que falou, tivemos 5 minutos apenas, eu quando vou a um supermercado e estou na fila para pagar a conta e está lá um milionário, eu fico tranquilo, porque o milionário está a pagar 19% e eu também. Ao passo que em matéria de tributação de rendimento, eu francamente não sei se ele estará a pagar tanto como eu, porque pode ter os seus capitais todos no Caimã e não pagar nada. Portanto, nesse sentido, a evasão na tributação indireta não se relaciona com os níveis de rendimento. E nesse sentido, há vários argumentos para nos retirar um pouco o horror à tributação indireta em que a nossa geração de fiscalistas foi educada. Nos ensinavam que era regressiva, como todos conhecemos essa argumentação que eu julgo hoje um pouco desajustada aos dados atuais. Zé Luís, conheces muito bem a máquina fiscal. Qual é a tua opinião? O nível de evasão parece que é uma questão de fé. Não vamos discutir isso, se é muita, se é pequena, se é grande. O grande problema, me parece, da economia portuguesa e da sociedade portuguesa, da instituição fiscal portuguesa, são os dois setores inteiramente distintos. O setor da PME é que não paga impostos. Ou tem possibilidade de ocultar os rendimentos do balanço. Portanto, para esses achas que uma espécie de uma coleta mínima era o melhor? A coleta mínima funciona tão mal, que sempre que encontramos ficamos aterrados. Para ver neste caso os táxis. Quer dizer, os táxis passam de cidades comerciais a pessoas individuais e já não pagam imposto. Isto não tem nenhum sentido. A coleta mínima funciona mal. É uma notícia de hoje, fresquinha. Mas a grande questão é esta, é que a relação é que nós procuramos sempre na lei solução para tudo. E ela não está na lei, ela está na administração. Podemos ter 4, 5 sistemas legais diferentes, todos eficazes, se a máquina fiscal funcionar bem. Não teremos nenhum eficaz se ela funcionar mal. E nós temos hoje a tal relação da pequena empresa com o Estado que é péssima. Ou suborna ao fiscal ou não paga impostos. E sem acabar com isto, ela não muda tão cedo. E temos a relação da empresa também muito má. Porque a grande empresa, por exemplo, sofre, tem custos adicionais criados pela mudança constante da lei e pela incerteza. Muda todos os anos. E há coisas terríveis como esta. O Xavier dizia precisamente que havia uma carga enorme para as empresas, um custo enorme para as empresas. Imenso por causa disso, e uma insegurança completa. E há coisas tremendas. Não é possível contar com os tribunais para resolver a massa dos litígios fiscais. Têm que ser resolvidos na administração. Mas hoje isso não é possível. E porquê é que não é possível? Porque criaram-se redes de suborno tão eficazes que os funcionários honestos não querem decidir casos importantes. Não podem decidir casos importantes. O que é que chama redes de suborno? É muito simples, quer dizer, sabe sempre isto, nunca se pode revelar quem são. A informação vem sempre em segredo profissional e os nossos colegas contam-nos. O meu cliente tal disse-me isto. O meu cliente tal disse-me isto. E, evidentemente, contam isto com uma reserva importantíssima. Tem que ser tudo em off, como nos jornais. Porque têm que defender o seu cliente. Ficará exposto a sanções sérias da lei se for revelado que ele tinha uma dívida de imposto e teve de pagar para não o pagar. Ele próprio está em infração. Está nas mãos do seu defensor. E, em alguns casos, hoje já não temos subornos, temos extorsão. Extorsão feita pelo fiscal, pura e simplesmente. E, por outro lado, temos a mudança constante da lei, que cria tal insegurança, e temos a incapacidade de resolver problemas, porque o funcionário honesto não tem coragem para resolver, em termos legais, um litígio de 500 mil ou 1 milhão de contos, ou de 100 mil contos, ou de 50 mil contos, porque receia que essa resolução, feita de acordo com a lei, de criou um label ou uma suspeita de que se calhar tomou aquela decisão, se calhar fez aquele parecer, se calhar foi naquele sentido, porque alguém lhe criou condições para isso. E o resultado é que vai tudo para os tribunais, e isso é um fator de estrangulhamento tremendo, há um ambiente de desconfiança instalado na máquina fiscal, e sem isso ser resolvido, nunca teremos uma máquina fiscal eficiente. Porque isto destrói, estrutura, cria uma insegurança terrível na relação com o cliente, com o contribuinte. Sr. Leite Campos, uma ideia sua era que, relativamente aos 300 mil contribuintes de IRC que existem em Portugal, deveria haver uma seleção muito rigorosa e deveriam ser fiscalizados muito poucos e os outros deveriam pagar por estimativa.
Eu continuo com essa ideia, mas eu ia pedir... Não, eu ia pedir licença para falar de outra coisa. Porque acho que nós, em Portugal, não temos um problema de impostos, não temos um problema de sistema fiscal, não temos um problema de evasão fiscal, temos um problema político. Nós, hoje, em Portugal, temos um discurso político perfeitamente aberrante, interessado, despótico, que passa pelas mesmas técnicas com que nos anos 70 se tentava enganar o público. Porque nós hoje fala só do problema da receita e do problema da evasão fiscal. E a despesa? Porque estava a deixar essa aqui para o Dr. Medina Carreira. Permitam-me só que diga isso. Falar da evasão fiscal é um alívio para o Governo dizer que é o povo que tem a culpa e ele não tem culpa nenhuma. Falar da ineficiência da administração fiscal, que não é mais ineficiente do que outra administração qualquer cá em Portugal, possivelmente é mais eficiente do que outras, é unicamente o Ministro das Finanças. Não estou a falar deste, nem nenhum. O Ministro das Finanças dizer que a culpa não é dele, é dos subordinados. Ora bem, quer dizer, nós pagamos em Portugal tantos impostos como em qualquer outro país europeu, mais do que em outros, em relação ao produto interno, em relação à capacidade de cada pessoa. E temos serviços perfeitamente miseráveis. E gastamos demais para suportar esses serviços. Não, gastamos demais para suportar esses serviços e devo dizer que aquele serviço com quem nós gastamos menos é o que cobra os impostos. Cá em Portugal instalou-se a ideia de que com dinheiro resolve tudo. Pronto. Quer dizer, há uma greve, paga-se. Há um hospital que não funciona, paga-se. Há uma cantina que não funciona, paga-se. Quer dizer, como não há ideias, há dinheiro. Pronto. E o dinheiro não resolve nada. Aqui há tempos em Coimbra houve lá um congresso sobre os custos da justiça, em que o presidente da Associação Mundial de Processo Civil, que é aliás um ilustríssimo jurista holandês, disse que não era fazendo mais juízes ou dando mais dinheiro aos tribunais que resolvia a crise da justiça. Sim. Nós cá em Portugal não temos um problema de impostos, não temos um problema de evasão fiscal, temos um problema de políticos e um problema de sociedade. Enquanto os sucessivos governos e as sucessivas máquinas políticas continuarem a dizer que a culpa é toda da população, que não paga impostos, que faz evasão fiscal, e a culpa é da administração fiscal, que não os cobra, ela está a desviar as atenções para o facto da população ser explorada através de impostos perfeitamente ridículos e aberrantes e o resultado ser desbaratado de qualquer maneira. Porque o que interessa à classe política, seja ela qual for, é ter instrumentos de poder. Ora bem, hoje um político já não pode meter na cadeia nem enforcar quem quer. Nem facilmente persegue o inimigo político. Nem facilmente declara guerra ao país vizinho. Então, em que é que ele se refugia? No dinheiro. Com o dinheiro compram-se clientelas, tem-se mais secretários e mais adjuntos, tem-se um carro melhor. Vejam lá se há algum político em carro em segunda mão. Tem-se o jatinho para se fazer a viagem. Ora bem, e depois a culpa é toda do povo porque não paga os impostos. Há um economista, enfim, há dezenas de economistas que falam desta matéria, um financista francês, o professor Xavier Creff, que fim dos anos 70, começo dos anos 80, disse que o problema não estava na receita, o problema estava na despesa. A política social, a promoção, a igualdade, etc., fazia-se através da despesa. Porque sangrar o contribuinte é fácil. Significa que se fizeram mais uns tantos pobres. O que eu gostava é que depois fizessem uns tantos ricos. Só que é com o nosso sistema receita-despesa, fazem-se pobres e não se fazem ricos nem remediados. O dinheiro que se tira a uns é desbaratado segundo os interesses da classe política dominante. Portanto, este discurso, evasão fiscal, ineficiência da administração fiscal e tudo, que é capaz de ser tudo verdade, digo sinceramente, a mim não me interessa. Eu quero ir ao problema. E o problema são os indivíduos que nos governam e que querem continuar a governar-nos através de um sistema de ditadura fiscal. Henrique, o problema é mesmo o da despesa ou não? Antes da Revolução, eu sou tão pacífico. Eu gostava de começar um pouco atrás, porque eu suponho que houve um equívoco. A reforma de 89, como a de 86, devido aqui ao Xavier de Basto, em grande parte... Sobre o IVA, não? Sobre o IVA, mas está bem, o seu é seu dono. Foi um equívoco, porque é uma reforma que introduziu um sistema complicado. A de 89? Hã? Sim, a de 89, dirigida pelo Dr. Miguel Cadilho, que pressupunha duas coisas. Na cabeça dele era o que existia, a de que haveria uma administração capaz de a suportar, que nunca houve. Esta que existe é tão má como aquela que existia há 16 ou 17 anos, e que funcionaria a informática. Outro equívoco. A informática é um mistério. Todos os governos que saem deixam a informática a funcionar. Todos os que entram dizem que não funciona. E nunca ninguém esclareceu, nem na Assembleia perguntam, cruzamento mas o que é que se de informações. passa? Chamar lá todos os ex-ministros das Finanças para explicarem a que é que se deve isto. Ora,
enquanto não houver uma simplificação do IRS, eu estou inteiramente de acordo, suponho com vocês e com o Xavier de Basto, por um lado, e não houver uma diferente repartição das empresas para efeitos tributários, porque esta ideia de 89 era uma ideia que se baseava numa grande administração e num grande sistema informático. Como sabe, e repito, não há nenhuma coisa nem outra. E todos são tratados por igual, o banco e o sapateiro. O homem que vende jornais e a companhia de seguros. Bom, isto é um disparate completo, como está à luz do entendimento. Devia-se tratar como? Devia focar no banco e na companhia de seguros? Nós temos sempre alguma relutância em aprender com o passado. Nós tivemos, durante 60 anos, um sistema de tripartição dos contribuintes a empresas. Na reforma de 29, na reforma de 63, na reforma de 89, é que se desviou. Eram os grandes, chamemos-lhe assim, eram os médios, chamemos-lhe assim, e eram os pequenos. Ora, nós não precisamos ter fiscais tão bons para as pequenas como para as grandes. Portanto, a administração deve ser organizada, estruturada e preparada de acordo com as necessidades técnicas de cada contribuinte. Ora, nós temos 0,4% de sociedades, 1.150 em 2000, que pagaram 66% do IRC. 1.150. 66% do IRC todo coletado? Sim, 62 terços do IRC. Bom, as outras 2.000 e nem sei fazer contas, 260 mil, pagaram os outros 33. Isto significa, como aconteceu ao longo de toda a década de 90, que todos os anos mais de metade das sociedades não pagam nada. Bom, depois vêm estes recursos, o PEC. Bem, o PEC é uma burocracia que não vai corresponder a nada, nem vai trazer mais justiça, nem vai arrumar o problema, porque vai sempre haver o taxista, o vendedor de hortaliças, toda a gente tem razão para protestar. Ora, se tripartir o sistema de empresas, grandes, tratadas, rendimento real, fiscais todos os dias, grandes fiscais muito bem pagos. E empresas médias declaram aquilo que ganharam e há uns elementos de correção, que já estão previstos, aliás, na Lei Geral Tributária aqui do Leite de Campos. E os pequenos, paga 50 contos, paga 60, paga 70 e vai embora, não faz perder mais o tempo. Isto modifica